Olá, meus amigos, sou o professor Dalmir Pacheco, do Instituto Federal do Amazonas, e hoje a gente inicia uma série de vídeos para tentar compartilhar com vocês o nosso entendimento na prática do decreto 12.686, tá certo? Então, nós não fazemos nada sozinhos, e a gente queria convidá-los a se inscrever no nosso canal, no YouTube Espaço Curupira, a acionar o sininho, a compartilhar com a tua comunidade estudantil para que eles possam conhecer o que nós produzimos aqui. Temos aulas adaptadas, material adaptado, né? E videoaulas, vários tipos de oficinas, de libras, audiodescrição e assim por diante. Tem uma variedade imensa de material. Nós temos uma grande equipe por detrás, nos bastidores, que nos ajudam a realizar tudo isso. Tá? E eu queria nomeá-los, afinal de contas, eles fazem parte de todo esse processo. A Fernanda, o Breno, o João, a Milena, o Wallace, a Isabelle, a Ana, a Esté, o professor Marcelo Chami, que compartilha a coordenação geral do Espaço Curupira comigo, o Amarildo e a Sâmia. Então, a gente queria poder nomear essas pessoas, até para que vocês possam conhecer e saber que não é só o Dalmir que está à frente disso. O Dalmir está aqui por um acaso, mas existe toda essa equipe toda que participa conosco. E a gente queria começar falando com vocês sobre o desenho universal e a lei, o decreto 12.686. Por quê? Porque, para além do fato de você conhecer o decreto, você tem que saber o contexto, o porquê, né? Por que essa lei foi criada? Como essa lei foi criada? Baseado em que esse decreto foi criado? E aí tem uma lei, por isso que eu estou confundindo lei com decreto, né? A 13.146, que veio um pouquinho antes, 11 anos atrás, e que vai servir de base para que hoje esse decreto, de fato, possa ser colocado na prática em sala de aula. Tá certo? Então, o DUA, que é o Desenho Universal para Aprendizagem, ela não está explícita na lei, mas ela está nos bastidores, assim, com essa equipe toda que eu citei para vocês ainda há pouco. Qual a inspiração para esse decreto? É justamente o desenho universal. Para que a gente não possa, a partir desse momento, com esse decreto, continuar dando o jeitinho, né? Porque o brasileiro costuma dar o jeitinho. E nós não queremos mais isso. A gente quer, de fato, que o decreto possa se concretizar na sala de aula. E você, professor, gestor, família, professor do AEE, né, o profissional do apoio e, principalmente, né, o nosso personagem principal, que é o estudante da educação especial. E, a partir de então, vai ter o protagonismo nesse processo de ensino-aprendizagem, porque durante muito tempo pessoas com deficiência ficaram relegadas a um cantinho, sempre à mercê da vontade, da proteção de um tutor, seja de uma instituição, seja da família, seja de alguém mais próximo dele. E é um processo imenso de invisibilidade. Então, o DUA e a legislação brasileira você pode encontrar na lei 13.146, aqui a gente destaca 3 aspectos que vocês estão vendo aqui no slide. A acessibilidade curricular, que garante o currículo que seja, acima de tudo, acessível e flexível. Quando nós recebemos um aluno da educação especial, nós não podemos engessar, né, com um procedimento didático único. A gente tem que ser flexível. Que tipo de apoio, de ajuda, de atenção esse estudante necessita? O outro aspecto está no artigo 27, que assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. A partir de agora, a partir da educação infantil, nós temos que direcionar as ações práticas, né, para que o aluno, de fato, para que o estudante, de fato, possa aprender e não só frequentar a sala de aula, fazer de conta que aprende e alguém fazer de conta que ensina. Mudou. Aí alguém pode perguntar, mas professor, nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos material para fazer isso. Mas isso não está lá.
no decreto. Tá? Tem que fazer. O decreto é claro em relação a isso. O outro artigo que a gente destaca, né, tem a incumbência de pesquisar novos métodos e tecnologias assistivas. Que maravilha que vem escrito agora tecnologias assistivas, né, e novos métodos. Nós temos a obrigação de destacar, de separar, de buscar. Eu costumo dizer que em relação à educação especial, a gente sempre ficou focado no problema, porque tinha um pessoal que sempre falava, nós temos um problema grande, nós temos um problema imenso, nós não fomos preparados, né? Nós não tivemos essa formação, e aí eu entro com uma outra conversa. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho sequelas de pólio, por exemplo. Meu pai não foi preparado para ter um filho com deficiência. Foi? Existe curso para preparar a família e o pai para ter alguém com deficiência? Não existe. Tá? Então, aqui entre a gente, essa conversa, ela já ficou ultrapassada. Ela já não convence mais ninguém de que eu não fui preparado. Você convive diariamente com vários tipos de pessoas, as mais diversas pessoas, com os mais diversos pensamentos, com as mais diversas características. Será realmente necessário um curso especial para que você possa respeitar o outro? Acho que não. Então, o decreto 12.686, ele também destaca 3 aspectos importantes, né, que eu queria aqui falar para vocês. Primeiro, a gente sai da questão da igualdade para a equidade. Muda completamente, porque com a equidade, você não vai pensar alguma coisa depois. Você planeja, você antecipa, né, todo o processo de ensino-aprendizagem, mais o apoio, mais a atenção, mais os recursos, mais os profissionais necessários para que isso aconteça. Você não vai improvisar depois que o aluno entra. E lá na frente vocês vão saber por quê. No outro vídeo a gente vai explicar como fazer um estudo de casos, como fazer um PEI e assim por diante. Que siga nos assistindo. A outra coisa é que vai ser criada a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Olha que coisa maravilhosa. A partir de agora, os dados em relação ao estudante de educação especial vão estar registrados, cadastrados. E eu dou o meu exemplo de vida. Eu sou um caso perdido na educação brasileira, porque ninguém registrou que um dia eu passei pela sala de aula, quais foram as dificuldades e, quem sabe, os potenciais que eu poderia ter sido melhor preparado, né? Melhor desenvolvido. Perdeu-se. A partir de agora, não. Com o estudo de caso, com o PEI, com a participação da família, com o observatório que vai ser criado um observatório, esses dados vão estar cadastrados. E você pode acessar para várias outras atividades, seja para a criação de políticas públicas, seja para a criação de novos métodos pedagógicos para que o ensino se processe de uma forma equitativa. E o foco, minha gente, que é garantir o direito à educação sem discriminação e igualdade. O decreto, ele é objetivo, claro e direto. Qualquer tipo de discriminação é crime. E como todo crime, tem punição. Tá? E a gente passa então para entender o que é o DUA, afinal de contas. O DUA não é um método, mas uma estrutura baseada na neurociência para reduzir barreiras de aprendizagem. Né? Muita gente às vezes pergunta, professor, todo mundo está falando de DUA, né? O que é o DUA? Como é que ele pode estar na sala de aula? Meus amigos, no momento em que você entra na sala de aula e encontra um aluno cego, um aluno surdo, um aluno autista e procura soluções, procura alternativas, lá está incluso o DUA. Você não precisa necessariamente citar, destacar. Só a ação da aceitação, do respeito, do procedimento já está implícito ali. O que é o DUA? Tá? O DUA é pensar tudo para todos. Tudo para todos. Quando você planeja uma aula, você não vai planejar uma aula para o aluno que tu diz que é o aluno da escola normal e o aluno da escola especial. Você vai preparar uma aula para o estudante da escola, para o estudante do sistema educacional. Olha que diferença. Porque muita gente pergunta assim, professor,
Quer dizer, então, que eu tenho que fazer um planejamento para a maioria dos alunos e para o aluno cego? Não. Você vai fazer um planejamento só. Como o currículo é flexível, o PEI ele já vai determinar que tipo de auxílio, de apoio, de atenção aquele aluno cego precisa para permanecer em sala de aula. Ah, isso é um detalhe interessante, tá, pessoal? Que a gente precisa destacar. Muita gente, você sabe o que eu estou falando, muita gente, quando encontra um aluno da educação especial na sua sala, imediatamente ele manda o aluno lá para a sala de apoio, onde está o professor do AEE. O decreto é claro em relação a isso. O professor do AEE vai atender no contraturno. O aluno da educação especial vai estar junto com todos os outros alunos. Ele é estudante do sistema educacional. Todos juntos e misturados. É assim que funciona. Ah, mas é difícil. Ai, professor, é complicado. Ai, professor, não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Né? Um dia desse alguém me perguntou, professor, eu não sei fazer um PEI. O senhor pode me ajudar? Meus amigos, eu dei 3 cliques no teclado do computador. Tem uma coisa chamada Google. Google. Eu encontrei vários modelos. Uma variedade imensa de modelos de PEI. Crie um. Aliás, você já faz o PEI. Você já faz o PEI. Toda vez que você planeja alguma coisa para o teu aluno da educação especial, o que está implícito ali? Já estão ali os procedimentos, né, que aquele aluno precisa individualmente. Tá? E o foco é minimizar as barreiras e maximizar o aprendizado. Olha que coisa interessante. Agora, o estudante da educação especial não vai só passear na sala de aula. Acesso, permanência, participação, está lá no decreto, e aprendizagem. Aprendizagem. Eu sei que muita gente vai dizer assim, isso é uma ilusão, professor, isso nunca vai acontecer, mas eu conservo a utopia de que nós ainda venceremos. Eu, estando falando para vocês aqui, é um exemplo disso. É um exemplo disso, tá certo? Vamos para os 3 pilares, então, do DUA, né? Do Desenho Universal para a Aprendizagem. Primeiro, criar uma rede afetivas, né? O porquê? Na verdade, assim, é uma coisa que me incomoda sempre que eu estudava e que eu vi o professor muito empolgado falando sobre um assunto que não me dizia respeito, não me empolgava, não me envolvia, não tinha um método diferenciado, um encaminhamento para que eu pudesse participar, que eu tivesse engajado. Então, quando a gente, de fato, esclarece o porquê que você está estudando aquele assunto, você aproxima o aluno do processo de ensino-aprendizagem. O outro é criar rede de conhecimento. O que é responsável pela percepção, identificação, categorização e informação recebida nos sentidos. Como é que você vai absorver esse conhecimento? Redes estratégicas. O como. Como é que isso vai acontecer? Através de quê? Do planejamento, da execução e de como você vai fazer essa avaliação, o monitoramento. Está dando certo? O que foi que nós avançamos? O que é que falta? O que é que nós podemos fazer daí para diante? Vamos lá. Princípio 1, engajamento. A motivação é variável. Oferecer escolhas aumenta a autonomia e a persistência do estudante. É evidente que quando você chega na sala de aula e você propõe para o aluno diferente forma de aprender, é claro que ele vai se sentir mais à vontade para poder realizar alguma coisa, para poder participar. E aí eu queria listar para vocês esses 3 pontos aqui. Primeiro, recrutar interesse, que é ver quais são as escolhas individuais. Sustentar o esforço, que é variar as demandas e os recursos para otimizar o desafio. E a autorregulação, que é desenvolver habilidades de autoavaliação. Às vezes o aluno não tem essa oportunidade, né, de fazer isso. Segundo princípio, representação, que tem a ver com a percepção. Como é que ele aprende? Talvez através da audiodescrição, com um texto,
tá? Buscando alternativas para essas informações auditivas, como legendas, como sinais, no caso do aluno surdo. Linguagem e símbolos. Clarificar o vocabulário e símbolos matemáticos. Apoiar a decodificação de textos e notações. Ilustrar através de múltiplas mídias. Tem várias alternativas hoje, nós temos acesso a tanto material bom, né? Ai, professor, mas como é que eu faço isso? Ai, professor, mas é difícil. Ah, o professor não tem tempo, o professor trabalha 3 turnos, como é que ele vai fazer tudo isso? Minha gente, alguém tem que fazer, porque senão a gente vai continuar fazendo de conta, né? E achando que está ensinando, e muita gente achando que está aprendendo. A outra, compreensão. Ativar conhecimentos prévios. Ninguém chega vazio em sala de aula, já dizia o grande educador brasileiro, Paulo Freire. Você chega na sala de aula e você leva alguma coisa consigo, então o professor tem que saber potencializar isso. Destacar padrões, características fundamentais e ideias principais. Tá? Você não precisa esmiuçar demais. Siga adiante com aquilo que já pode ser aproveitado. Princípio 3, ação e expressão. Não existe, olha que coisa interessante, não existe um único meio de ação que seja ideal para todos os estudantes. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu participei de educação física, eu não posso correr, eu nem levanto sozinho de uma mesa, mas eu participava da educação física, né? Eu não podia fazer os exercícios, mas eu estava lá junto com os outros. Eu estou falando de 1976, 77. Se há 50 anos fazia-se isso, por que não se faz hoje? O homem acabou de ir para a Lua e voltou, a gente não consegue solucionar a sala de aula, tem alguma coisa errada. Não é mesmo? Se a gente vai para o espaço e volta, e a gente vai na sala de aula e diz que não consegue solucionar, tem alguma coisa errada. Então, a ação física, variar os métodos e respostas, utilizar múltiplas mídias, texto, fala, desenho, vídeo. Eu tenho um filho, por exemplo, que aprende muito bem vendo vídeo e escreve muito bem depois. Mas o professor quer obrigar o aluno a fazer aquilo que ele quer, né? E aí não pode, tem que ter essa conversa. Funções executivas: apoiar o planejamento, a definição de metas, informação e o monitoramento do progresso. Ele avançou? Aí você vai dizer assim, mas eu fui fazer uma avaliação e em comparação aos outros ele não foi bem. A gente vai falar, frente sobre avaliação. A avaliação do aluno do AEE não é comparativa, ela é individual, ela é pelo potencial. Vamos ver agora a adaptação versus desenho universal. Tá? O que é adaptação curricular? Feita depois do planejamento. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Aí viu que tem uma situação, vamos dar um jeito aqui, chama o fulano de tal, vê como é que a gente pode contornar. A gente remenda aqui, passa os esparadrapos lá e vê o que acontece. É o jeitinho brasileiro. O foco foi sempre na deficiência, né? Com a adaptação curricular, o foco foi sempre na deficiência. O impacto, a maioria era de criar estigma, porque quando você distingue alguém do grupo, é evidente que ele vai ficar em evidência e o foco vai ser ele. E aí começa aquilo que nós conhecemos muito bem na sala de aula, que é o bullying, que é o preconceito, que é a discriminação. Quando a gente pensa para o João separado da turma, para a Mariazinha separado da turma. E o desenho universal? Planeja antes, considerando a diversidade humana desde o início. A sala de aula não tem ninguém igual. O foco é na barreira, na dificuldade, naquilo que a gente pode ultrapassar. E o impacto, que é a inclusão plena. Tá? Então, para você ver como existe uma grande diferença entre adaptar o currículo, né, e proceder com o desenho universal como base, como princípio, como inspiração para tudo aquilo que nós realizamos. Beleza? Então, esse vídeo tem o objetivo de, primeiro, dizer que nós não podemos pensar a educação especial fora do contexto, sem levar em consideração a diversidade e, acima de tudo, o respeito ao ser humano, que é o princípio básico da boa convivência. Beleza? Espero que a gente possa ter esclarecido algumas coisas para vocês. Vamos continuar discutindo. Veja o próximo vídeo.